Mais um aposto, meu caro, desde já, parabéns a Portugal, parabéns a todos nós. Vencemos a Nations League nos últimos 10 anos. Temos três troféus de seleção, Europeu 2016, claro, o mais importante, e temos duas Nations Leagues, a primeira edição e agora a quarta ou quinta, não sei bem ao certo, em qual vamos. Ontem acabei por não estar por cá, não ver futebol nenhum, acabei por não lançar nenhuma pré. Em termos do que foi o vídeo de sábado, foi um dia um bocadinho atribulado, acredito, para todos. Mesmo no pré, acertamos bem o que falamos da Áustria com a Roménia, na Finlândia com os Países Baixos. Só acertamos uma das situações que prevemos. Houve muita coisa ontem a correr mal. Para o dia de hoje, okay, para o domingo, o vídeo que saiu para domingo, gols ambas as partes, na Alemanha a França veio, o mais do meio não veio, ambas marcam não veio. Empate à vitória da França veio, o que eu vos tinha dito. Um bet builder com remates e golos também pintava, o que eu vos falei. O próprio empate à vitória da França e mais do meio também vinha, que eu falei-vos acho que no bet builder. Portanto, falei da questão da França, mesmo não estando numa excelente fase, com o selecionador, os jogadores, coletivamente é mais forte. Se formos a ver no plano teórico, individualmente é mais forte que a Alemanha. Claro que uma Alemanha, eu disse-vos que ia tentar sempre ter uma espécie de reação à derrota, sobretudo com Portugal, mas a França levou de vencedor 2-0. Quem estava no Telegram ainda foi buscar o over limit, nós entramos a um ponto. Não foi nada, eu entrei porque eu estava no comboio e disse que não tinha partilhado, assim aqui é. Em relação à Espanha-Portugal, falamos do ambas marcam, veio no gols de ambas as partes, entramos em pré no Telegram e assim, veio mais de meio, veio o 4.0 Cantos HT também veio, o bet builder de empate à vitória de Portugal e mais de meio veio, o empate à vitória de Portugal que eu vos falei veio também. Eu falei do mercado estar a sobrevalorizar a Espanha em relação a Portugal, e aqui a questão não era o poderio espanhol, mas sim a questão de estar a respeitar o que Portugal poderia fazer no jogo, tendo em conta a qualidade, sobretudo também individual, também alguma qualidade coletiva que neste jogo apareceu a espaços. Portanto, agora não vamos inventar muito, vamos avançar, mas é para o que interessa, e isso é jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo: Croácia, República Checa, Bélgica, Países de Gales, Estónia, Noruega e Itália, Moldávia. Então, não vamos inventar muito. Croácia, República Checa. Temos aqui uma Croácia que vem de vencer Gibraltar, se não estou em erro, exatamente por 7-0. Temos aqui uma República Checa que já tem 3 jogos nesta fase de apuramento, porque são grupos de 4, 5, 6 equipas. Há equipas que andam a jogar primeiro, sobretudo do grupo 5. Aliás, a República Checa venceu as Ilhas Faroé por 2-1, tinha vencido Gibraltar fora 4-0 e venceu Montenegro por 2-0. Estamos a falar de uma Croácia a 1.80, estamos a falar de um empate a 3.75, estamos a falar de uma República Checa a 4.50, estamos a falar de um mais de meio a 1.20, a 1.30, desculpa, mais de meio a 1.95. Estamos aqui a falar de mais 0.5 HT a 1.36. Aqui não vou inventar a roda, o mais do e-mail a 1.30 acho que acredito que vai acontecer. Estamos a falar de uma República Checa que em 3 jogos tem 3 vitórias, certo que o adversário mais forte foi Montenegro e deu alguma luta. Depois tem vitórias contra Gibraltar e contra Ilhas Faroé. Temos uma Croácia que o seu primeiro jogo foi contra Gibraltar, que é quase considerado como jogo de treino. Gosto do mais do e-mail, os golos a 1.30. Gosto particularmente do mercado de golos em ambas as partes a 1.82. Tem muito a ver, não só por uma República Checa que até começou bem e que tem mostrado qualidade, que esteve presente no último europeu e que está a trabalhar para estar no próximo Mundial. E estamos a falar de uma Croácia que, apesar de ter ali alguns jogadores em fim de ciclo, ainda apresenta muita qualidade em termos individuais. É uma equipa que tem tido alguns problemas coletivos recentes, tem a ver muito com aquela fase de transição que agora precisam tomar, mas gosto dos gols ambas as partes a 1.82. Entendo o mercado estar a dar uma odd de 1.80 à Croácia e 4.50 à República Checa. Tem muito a ver, lá está, qualidade individual. A Croácia joga em casa. Vamos a ver a última derrota que a Croácia teve foi com a Turquia e já foi no final de 2023, outubro de 2023. De resto, teve uma série de jogos em que vence a Arménia, vence a Albânia, empata com a Itália. Lá está, isto em contexto europeu. Depois venceu a Polónia, vence a República Checa, empata com Portugal, vence a França. Portanto, aqui a questão do poderio desta Croácia que ainda existe, com a vertente de jogar em casa. O mercado, de certa forma, convida a esta odd de 1.80, que até é interessante. Ou seja, protege de certa forma a valorização da Croácia, mas também eleva um bocadinho na vertente de ter alguma atenção por parte desta República Checa. Tinha um pelo da barba dentro da boca, peço desculpa. Mas sinceramente, gols em ambas as partes e o mais de meio 1.30 parecem execuíveis. Bélgica, País de Gales. Aqui estamos a falar uma Bélgica a 1.42, fujam. Empate 4.50, País de Gales 7.04, mais de meio 1.24, mais de meio 1.75, mais 0.5 HT 1.33. O ambas marcam está com a odd de 1.97. Aqui estamos a falar de uma Bélgica
que quem viu o jogo com a Macedónia do Norte, e foi o primeiro jogo da Bélgica, deve ter-se assustado. Porque esta Bélgica, rápida, estava melhor em campo, digamos assim, estava instalada no último terço perante a Macedónia do Norte. A Macedónia estava a procurar muito espaço, transição. A Bélgica ia acumulando cantos até que chegou ao golo de uma forma um bocadinho fortuita, e depois na segunda parte foi gerindo. Não acelerou para fazer 2-0 e resolver, e foi de certa forma deixando os minutos andar, e com uma Macedónia do Norte a querer sempre arriscar algo mais, até que chega finalmente ao empate e consegue efetivamente esse empate, e a Bélgica arranca com o pé esquerdo o arranque deste apuramento, desta fase de apuramento para o Campeonato do Mundo. Curiosamente, temos um País de Gales que venceu, já tem 3 jogos, venceu o Cazaquistão por 3-1, empata na dita Macedónia do Norte a uma bola e vence o Liechtenstein por 3-0. Aqui vou-vos falar simplesmente 2 odds muito simples. Gols ambas as partes a 1.73. Um País de Gales chega aqui com uma boa vantagem. Acredito que o País de Gales vai ter uma postura não tão defensiva e tão de blocos extremamente baixos e jogo defensivo como teve a Macedónia do Norte, mas um bocadinho na mesma lógica desse jogo, que é uma Bélgica com mais bola, uma Bélgica mais perto sempre do último terço do País de Gales, uma Bélgica que tem que responder depois deste empate na Macedónia do Norte, joga em casa, tem que dar uma resposta, portanto acredito que entre forte. Portanto, gols em ambas as partes a 1.73. E gosto também aqui de mais 3 cantos e meio HT, okay? Mais 3 cantos e meio HT a 1.45, parecem-me também muito interessantes. 70% dos jogos dos Países de Gales dá, ambas marcam, ok? 75% de probabilidades para marcar a Bélgica, 70% para marcar o País de Gales. Curiosamente, quando a Bélgica marca primeiro, ganha sempre. Dado muito curioso. Gosto, repito, para finalizar, gols em ambas as partes e a odd dos cantos que vos falei. Avançando para uma equipa que arrancou muito bem esta fase de apuramento do Campeonato do Mundo, a Noruega vai receber a Estónia. Desculpem. A Noruega vai jogar a Estónia, assim aqui é. Temos uma Estónia a 27.0. Um empate a 11.20, uma Noruega a 1.088. Para vocês verem, a odd da Noruega a vencer no intervalo é de 1.33. Aqui não vamos inventar muito a roda. A Noruega, que vem de 2 jogos, vem de 3 jogos. Venceu a Moldávia no primeiro jogo, venceu Israel fora no segundo jogo, vence de forma categórica a Itália por 3-0, tem 3 jogos, 3 vitórias, 12 gols marcados, 2 sofridos, 9 pontos. Temos uma Estónia, por sua vez, perdeu com Israel fora, venceu a Moldávia fora 3-2 e perdeu em casa com Israel 3-1. Portanto, não vamos inventar a roda. Noruega para marcar em ambas as partes a 1.53. O mais 2,5 está a 1.40. Acredito que venha. Se não quiserem, obviamente que estas odds não são muito convidativas, juntarem isto numa dobra, por exemplo, do dia, Noruega marca ambas as partes, gols em ambas as partes está a 1.46, por exemplo. Juntarem com a Bélgica, com gols em ambas as partes, por exemplo, pode ser interessante. Ou juntar com o mais do meio da Croácia, República Checa, e mais do meio na Bélgica, Países de Gales, por exemplo, fazerem uma triplo, se assim quiserem. Eu gosto da Noruega marcar em ambas as partes. Eu acho que há aqui um modo que pode ser interessante também para o que pode ser o jogo, que é a Noruega, mais 2 golos e meio da Noruega a 1.57, quase 1.60. Acredito que esta Noruega, com a qualidade que está, com esta vitória com o Tetela, vai dar muita moral, vai apanhar um adversário extremamente enfraquecido, extremamente débil. Ok, um adversário que contra Israel perdeu 3-1, esta Noruega é mais forte, portanto vai adotar um bloco muito baixo, linhas muito juntas. A Noruega terá todo o controle do jogo, acredito, a partir do início. Portanto, será até quase uma questão de tempo até a Noruega teoricamente marcar o primeiro. Pode ser interessante se esse mesmo golo primeiro não aparecer. Termos aqui, até podemos fazer em jogo de comparação com Israel, não dá muito jeito. Teria que ser a Estónia. A Estónia, por exemplo, isto é no contexto da Estónia a jogar fora, mas uma Estónia incapaz de ter algum tipo de capacidade de ter bola, e um Israel a acumular cantos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é o quê? Temos uma Estónia que vai adiando o gol da Noruega com sucesso ao longo dos passados minutos da primeira parte, e termos uma Noruega completamente instalada dentro do meio campo da Estónia, e se tivermos ali a probabilidade de termos muito jogo, porque a Noruega joga com a Haaland e Sorod por norma de início. Temos o Nusa do lado esquerdo, temos o Reisa com o lateral, dá muita profundidade à direita. Portanto, poderemos ter uma Estónia que, se conseguir adiar o primeiro gol da Noruega por algum tempo e ficar ali fechada no bloco baixo, linhas muito juntas dentro da sua área, poderemos ter uma Noruega a vascular o jogo para os corredores e a forçar muitos cruzamentos, e pode ser interessante, por exemplo, trabalharmos cantos na primeira parte ou eventualmente redes da Noruega, caso o gol não venha a sair de forma relativamente cedo no jogo.
Para terminar, Itália e Moldávia, lá está. Uma Itália que vem de uma derrota pesadíssima, pesadíssima. A National League já não correu de feição e começa o apuramento para o Campeonato do Mundo a levar 3 batatas da Noruega fora. Temos uma Moldávia, pronto, coitada, né? Começou a levar 5 da Noruega em casa, foi para jogar, recebeu a Estónia, levou 3-2. Temos uma Itália que vem dessa National League horrível e de uma tareia norueguesa. Temos uma Itália 1.06, uma Itália no intervalo está 1.30, empate 12.30, República da Moldávia 35.0, imaginem. Portanto, Itália marcar ambas as partes a 1.44, acho que vai acontecer. Golos ambas as partes a 1.38, também acho que vai acontecer. Aqui, onde é que está? Eu queria o que eu vos queria dizer, que é nos golos, os golos italianos. Não, mentira, não é nada nos golos italianos. Mais de 1,5 HT, ok? A Itália não, no jogo da Itália com a Moldávia, 2 golos na primeira parte, mais de 1.5 HT, 1.83, parece-me muito, muito interessante para se aproveitar no dia da manhã. O mesmo que digo destas odds que eu vos falei anteriormente da Itália, digo em relação ao que tinha dito. Ou melhor, o que eu disse em odds parecidas, digo agora as odds que eu falei da Itália, para se quiserem juntar isto com algo, fazerem uma dobra, uma tripla, pode-vos dar umas oddzinhas interessantes. Uma coisa que vou aqui mencionar em relação à Itália, um bocadinho a imagem do jogo na Noruega fora com a Estónia, que é uma Moldávia que consiga adiar o máximo possível o primeiro golo da Itália, pode ser interessante para termos uma odd HT interessante se entrar no golo. Cantos a favor da Itália, cantos a favor na primeira parte, tendencialmente irão ser da Itália. Pode ser também interessante estarmos atentos ao mercado live nesse aspecto. Amigos, estamos conversados. Voltamos com o vídeo segunda-feira para falarmos de terça. Vamos ter jogos do lado sul-americano também. Não tarda até o Mundial de Clubes, já sabem. Quem quiser apoiar aqui o canal, deixar o like, subscrever se gostam deste tipo de análises desportivas, deste tipo de estarmos aqui a falar de possíveis cenários, tendo em conta o mercado que temos, o mercado que podemos vir a ter e possíveis cenários que podem envolver as equipas, neste caso seleções. Se querem dar aqui algum suporte ao canal, para além do comentário, do subscribe e do like, se quiserem subscrever apoiando as casas que aposto com que nós trabalhamos, Joffrey 99 em minúsculas, quer na Bet7, quer na mybest.bet, toda a informação no Telegram. Vemos no próximo vídeo.